Fala, Juventude Fé! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje, como prometido, nós estamos dando início ao estudo sobre a história de Rebeca. É claro, como eu havia dito, você jovem, moça, rapaz, você que quer ter a sua vida transformada através de um ensinamento, de sabedoria da palavra de Deus, então junta aqui, venha participar desse estudo. Esse estudo é sobre o livro de Gênesis, capítulo 24, falando sobre a história de Rebeca, né, ali um pouco antes do encontro, né, entre Rebeca e Isaac, contando a trajetória dela, quais eram as principais características e comportamentos, né, que fizeram ela ser uma mulher de fé, e é claro, que fizeram com que o servo de Abraão ali tivesse um olhar para ela e levasse ela para ser a esposa de Isaac. É claro que aqui a gente tem todo um contexto de época, né, em que ali se davam esposas em casamento, moças em casamentos, né, mas aqui a gente vai falar sobre todo um comportamento da vida de alguém que foi uma mulher de fé, uma mulher que é referência para nós. E a primeira característica dela era que Rebeca era uma mulher assertiva, ou seja, ela tinha objetivos em sua vida. E a referência disso está em Gênesis capítulo 24, verso 15, mas a explicação está no verso 11, para a gente entender o contexto da época, por que ela estava naquele lugar, naquele momento. O versículo 15 vai dizer assim: E aconteceu que antes que ela acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. Ele está explicando toda a descendência, né? Que a Rebeca, ela é filha de Betuel, que é filho de uma mulher chamada Milca, que é a esposa de Naor, que é o irmão, né, ali de Abraão. Então tem todo um parentesco junto com Isaac, né? E ali ele vai dizer, a parte que realmente que vai ser para esse estudo, é que ela estava descendo àquela hora, né, da tarde, com o seu cântaro no seu ombro, para ali estar recolhendo a água, levando a água. E a explicação para isso está no versículo 11, que vai dizer: E fez ajoelhar o servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, amando do seu senhor Abraão, que havia feito ele ali prometer, fazer um juramento de que ele buscaria uma mulher que não era estrangeira, porque tinha, né, ali todo um contexto de que Abraão ele não queria que seu filho se juntasse com mulheres estrangeiras. Ele queria que fosse uma mulher do seu povo, né, do seu convívio, dos seus costumes, né? E aqui no verso 11 vai dizer que o servo de Abraão ele fez ajoelhar os camelos dele fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, ó, o ponto-chave, no horário em que as moças saíam para tirar água. Ou seja, ali havia todo um contexto, né? Ali havia todo um costume, e ali um dos costumes era que as moças saíam pela tarde para tirar água. E a Rebeca estava ali entre essas moças. É claro que essa não foi a principal característica que fez com que Rebeca achasse graça aos olhos do servo de Abraão. É claro que essa não foi a única característica que fez com que Rebeca se destacasse entre as demais. Até porque, vamos concordar que ali haviam outras moças, né? Era o horário em que as moças saíam para tirar água. Então a gente entende que haviam outras moças ali. Então essa não foi a característica, a principal característica que fez com que Rebeca se destacasse entre as outras moças. Mas haviam outras características, porém essa é uma característica que precisa fazer parte da nossa vida. Se hoje você não tem um objetivo, se hoje eu não tenho um objetivo na minha vida, um costume, uma rotina, né? Algo que a gente precisa ter na nossa vida, que hoje é muito difícil encontrar, né, dentro de uma juventude, da nossa juventude, eu me coloco junto, dentro da nossa geração, é encontrar uma disciplina, é encontrar uma rotina, algo que a gente realmente siga ali à risca, um objetivo. Eu vejo hoje, infelizmente, né, uma geração que ela coloca um objetivo, inicia aquele objetivo com toda a garra, mas infelizmente não leva adiante, não conclui. São raros, é claro que existem exceções, eu não posso ali colocar todo mundo no mesmo patamar, eu não posso fazer isso. Existem exceções, mas infelizmente a grande maioria é de uma juventude, é de uma geração
que coloca sim um objetivo, mas não leva aquele objetivo adiante, não tem aquela disciplina, né? Não se disciplina, não tem uma rotina e segue aquela risca. E aqui Rebeca, ali vai dizer que aquele era o horário que as moças saíam para tirar água ali daquele poço. Só que ele vai dizer que Rebeca estava ali, ou seja, havia uma rotina, né? Havia um objetivo, só que não era simplesmente ali uma rotina. Ali ela seguia, ela tinha uma disciplina de seguir a risca. E é interessante que aqui o servo de Abraão, é certo que na minha Bíblia, na minha versão, ela não fala nitidamente, mas tem uma outra versão que vai dizer, se não me engano, é a NVI. E antes que o servo de Abraão falasse em seu coração, o desígnio, né, aquela oração que ele havia feito, uma oração específica, né? Interessante também a gente levar isso para nossa vida, que nós precisamos fazer orações específicas. Ele fez uma oração específica, mas ele fez uma oração específica no coração dele. Ele não havia falado em voz alta. E antes que ele terminasse de falar, Rebeca, ali ela estava descendo, ou seja, Rebeca estava com seu objetivo em dia. Ela pegou a rotina dela, que é algo que a gente precisa ter na nossa vida, disciplina. E ela se disciplinou, ela pegou, né, ali o seu cântaro, colocou sobre o seu ombro, que era um costume, né, naquela cidade, e ela foi até aquela cidade, ela foi até o poço e ela tirou água. Por quê? Porque era um objetivo na vida dela. Então, se a gente tem um objetivo, talvez você esteja, o seu objetivo talvez seja concluir uma faculdade, seja ingressar, né, numa faculdade. A gente está num período aqui em que já encerrou as inscrições do SISU, mas nós temos a inscrição do ProUni, né, do FIES, e ali a pessoa está esperando para iniciar, para dar início, né, à sua faculdade, mas não fica parado, não, esperando. Ela aqui, é claro que dentro, como eu falei, todo um contexto da época, né, ali as moças eram dadas em casamento. Só que enquanto ela era dada em casamento, ela não ficou sentada esperando vir o marido, né, o futuro esposo dela. Ela não ficou esperando alguém vir e pedir a mão dela em casamento, não. Enquanto isso, ela estava com o seu objetivo, ou seja, com a sua rotina em dia. Então, se está esperando aí, de repente, te chamarem da lista de espera, se está esperando para ingressar nessa faculdade, para fazer a matrícula, ou na área do casamento, relacionamento, se está esperando, né, para entrar em um relacionamento, meu filho, minha filha, não fica parada não, vai estudar, né? Vai procurar emprego, se está esperando a porta de emprego sair, vai se capacitar, vai fazer um curso de capacitação, vai fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado, não tenho dinheiro. Meu filho, o que mais nós temos aqui, eu vou até inclusive deixar links de cursos que me ajudaram muito, são cursos totalmente gratuitos, ok? E eu tenho um costume muito de fazer isso, toda vez que eu converso com um jovem, com uma jovem, e eu vejo que esse jovem, ele quer se preparar, só que ele diz, eu não tenho dinheiro. Eu vou lá e falo, tem esse link, eu lembro que eu fiz uma vez com uma amiga minha, ela queria fazer um curso de informática básica ali, pacote Office, queria se preparar também para o mercado de trabalho. Eu lembro que eu pesquisei, eu fiz uma lista para ela, uma lista de todos os cursos gratuitos, para que ela pudesse se capacitar, e são cursos que também têm certificado. Então, assim, Rebeca ali era assertiva. É claro que Rebeca ali, ela não foi estudar, né, até porque não era nenhum costume, né, de mulheres estudarem naquela época. Mas ela ali estava se capacitando na medida e no costume da época dela, aquilo que naquele momento era plausível para ela. Era plausível para ela que o costume daquela época era que as moças tirassem água, né, do poço com seus cântaros e da fonte. E foi isso que ela fez. Por quê? Porque ela tinha um objetivo. Enquanto aquilo que ela precisava, aquilo que ela almejava não chegava, que no caso era o casamento, né? Que nós tínhamos dessa época o costume das moças esperarem e aguardarem o casamento como objetivo de vida, ali ela estava fazendo as suas coisas. Ela não simplesmente parou a vida dela esperando ali o relacionamento vir, ser concretizado, aquilo que ela almejava mais à frente, que era o casamento, que se concretizasse. Enquanto isso, ela ia fazendo as coisas dela. E eu digo a mesma coisa, jovem, né, moço, moça, moço. Não fique parado esperando cair do céu o seu emprego. Não fique parado esperando cair do céu a sua faculdade dos sonhos. Não fique parado esperando cair do céu um relacionamento. Se prepare.
entendeu? Se capacite, vai fazer um curso, vai estudar, prestar concurso, vai estudar para concurso, porque eu tenho certeza, como o Senhor falou através do salmista Davi, ajudei a um que era esforçado. Então, se esforce, assim como Rebeca, ela se esforçou, e ali ela teve seu objetivo alcançado, que no caso foi o casamento, né? Um homem de fé, ela alcançou, né, ali um homem de fé. Por quê? Porque ela também era uma mulher de fé e que havia características nela que complementavam ali um relacionamento. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira e não vai ser de qualquer jeito. A gente precisa aprender isso, a capacitação, entender que existe ali um objetivo e não ficar parado de maneira nenhuma. Como eu falei, eu vou deixar no link, né, da descrição, eu vou deixar o link de alguns cursos que eu fiz. Eu tenho, se não me falha a memória, eu tenho um vídeo que eu gravei do Instituto Proa, que foi um curso que eu fiz. Eu tenho a blusa, inclusive, eu vou ver se eu posto também. Não sei se vai dar pra postar nos stories, no short, mas eu vou tentar postar e vou deixar o link de cursos que eu já fiz, já peguei certificado. São cursos muito bons que ajudam na capacitação. Então, não perca por nada essas oportunidades que passam pela sua vida, porque a oportunidade é uma coisa que não volta. E se volta uma semelhante, não chega nem perto daquela primeira oportunidade que bateu a sua porta. Então a gente precisa, eu aprendi isso com meu pai, né, que a gente precisa estar preparado para as oportunidades chegarem. A gente não tem que se preparar quando elas chegarem, a gente precisa estar preparado quando elas chegarem na nossa vida. Então esteja preparada. Rebeca, ela estava preparada para um relacionamento. E nós vamos ver nas outras características dela que isso se confirma. Ela realmente estava preparada para aquele objetivo de vida dela, que era o relacionamento, né? É claro que hoje a gente pode olhar e talvez não seja um relacionamento, seu objetivo de vida talvez seja uma faculdade, como eu falei, talvez seja uma porta de emprego. Mas você precisa estar preparada para essa oportunidade. Assim como Rebeca, ela estava preparada para o relacionamento na vida dela. Assim, nós precisamos estar preparados para os nossos objetivos, para quando a oportunidade chegar, nós já estarmos preparados e não perdermos essa oportunidade de dizer, poxa, bem que fulano me avisou, né? Não adianta, como diz o ditado, chorar pelo leite derramado. Então, é isso que eu digo, te convido a fazer uma reflexão nesse momento e pensar, será que eu estou realmente sendo assertiva como Rebeca foi? Será que eu estou seguindo à risca aquela rotina? Se você não tem uma rotina, monte a sua rotina, se discipline, tenha uma vida disciplinada. Não precisa ser uma vida rigorosa, mas seja uma vida que tenha objetivos. Eu costumo fazer, dentro do meu caderninho, anotar as minhas metas, né, que eu vou fazer. Tanto metas por dia, eu faço curto, médio e longo prazo, né? Mas eu costumo fazer também as minhas regrinhas do dia. O que eu preciso fazer naquele dia? Não precisa ser necessariamente seguindo a risca ali, seguindo a ordem que eu escrevi, né? Porque eu escrevo à medida que eu lembro. Mas ali eu preciso naquele dia cumprir todos aqueles objetivos. Ou durante a semana, todos aqueles objetivos. Então faça isso, porque isso vai te ajudar a te dar um norte para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, desse jovem, Senhor, dessa jovem, que hoje, Senhor, escolheu parar, Senhor, para ouvir uma palavra de instrução e de sabedoria. Cremos, Senhor, em Ti e sabemos, Senhor, que o Senhor ajuda aquele que é esforçado. Ali havia, Senhor, esforço de Rebeca, como nós vimos, Senhor. No versículo 11, ali havia um costume entre as moças de saírem, Senhor, à tarde para pegar água ali da fonte. E Rebeca estava entre essas mulheres. Então nós vemos que Rebeca ali era uma pessoa assertiva. Enquanto ela almejava, Senhor, um casamento, enquanto ela almejava um relacionamento, ela tinha um objetivo de vida, mas ela não parou. Mesmo que o objetivo de vida ali não estivesse diante dela naquele momento, ela não parou. Ela não simplesmente ficou sentada esperando que viesse até ela aquele objetivo se cumprisse, mas antes ela se capacitou para receber aquele objetivo, aquela oportunidade. Quando a oportunidade veio, Senhor, ela já estava preparada. Então que nós possamos hoje levar isso para a nossa vida, estarmos preparados para quando a oportunidade
vier à nossa vida, bater à nossa porta. Que quando, Senhor, esse jovem, Pai, tiver a oportunidade de ter aquela oportunidade de emprego, bater na porta dele, bater na porta dela, Pai, que ele, que ela estejam preparados, Pai. Que eles estejam preparados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, ajuda, capacita, dê força, Senhor, dê ânimo, Senhor. Que eles possam ser pessoas, Senhor, disciplinadas. Que nós possamos, Senhor, ser pessoas disciplinadas e entendermos, Senhor, que as oportunidades, elas batem à nossa porta. Mas nós precisamos, para receber essa oportunidade, Senhor, estarmos preparados. Que possamos nos capacitar cada dia mais. Com a Tua palavra também dentro do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Que possamos ter sabedoria, Pai. Como essa mulher teve, Senhor. Como essa moça teve, Pai. Eu te peço, Senhor, nos capacite e nos dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já é?